Olá, meus amigos de Chique Chique, especialmente da nossa página Memórias de Chique Chique. E hoje, dando continuidade a mais uma série das nossas entrevistas, viemos aqui conversar com Ceinha, Auricélia Lima, mais conhecida como Ceinha, essa grande amiga nossa aqui de Chique Chique, que tem uma linda história para nos contar e, sobretudo, quando envolve dois filhos seus, Vitor e Cal, que estão aqui diante de mim, são muito parecidos. Eu faço até confusão quem é quem. Mas quero aqui, Ceinha, agradecer você por aceitar esse convite. Fico muito feliz aqui com sua presença, aqui nesse ar maravilhoso que é o Parque Aquático Ponta das Pedras, aqui em Chique Chique. Ceinha, minha primeira pergunta é saber de você. Primeiro, quantos filhos você tem? 4. 4 filhos, já tem conhecimento que são todos homens? Todos homens. O mais velho é Michael? Depois Paulo, depois Cal e Vitor. Isto. Sei muito bem o quanto você ama seus filhos, assim como sei o quanto o Paulo, seu esposo, Paulo da Madeireira, como é bem conhecido aqui na cidade, ama os filhos. Mas sei também o quanto você ficou feliz ao saber que ia ter pela terceira oportunidade filhos. Não sabia você que se tratava de gêmeos. Saber que vai ter filhos gêmeos já é um milagre. Eu acho algo divino, acho algo maravilhoso. Eu particularmente adoraria ter filhos gêmeos. Mas no seu caso, com tanta felicidade que você teve ao saber que ia ter filhos gêmeos, qual foi a emoção, qual foi a situação, qual foi o seu sentimento quando teve ciência que os meninos têm síndrome de Down? Pavor, medo, insegurança, normal, né? Como toda mãe tem essa insegurança, vivendo sempre o amanhã, o depois, o futuro. A gente nunca vive o presente. Isso era uma insegurança total, sem saber como ia cuidar, como ia dar banho, como ia dar comida, como ia botar para dormir. Tudo isso passa na vida da gente naquele momento, né? Até tomar pé da situação é não saber como cuidar, né? Até o 6º mês, tudo tranquilo, porque até então a gente não sabia o que era que eles tinham. Sabia que tinha algum problema pela fisionomia, não pelo desenvolvimento deles, né? Mas sim pela aparência. A gente sabia que tinha alguma coisa, até o 6º mês. Quando a gente foi em vários médicos, aqui em Chique Chique, ninguém sabia, não, tá normal, tá normal. Nós partimos para Irecê, fomos em todos os pediatras que existem dentro de Irecê, na época. Saía do consultório e ia em outro. E aquela rotina assim, fazia teste, e aí, doutora, como tá os meninos, como tá os gêmeos, né? Sempre a mesma pergunta, a gente dava para todos. Ela botava de buço, pegava nas mãos, fazia os testes neurológicos todos neles, né? Não, tá tudo bem, mãe, tranquilo, tudo normal. Não tem mais nada, doutora, assim, não tem nada, tá tudo normal. Não tem nada, né? Aí saímos e ia para outra, a mesma ladainha, todos, foi assim. Mas continuava a dúvida, né? No 8º mês, nós fomos para Salvador. Nós fomos para a parte da genética, né? Fazer os exames para ver realmente o que era que eles tinham. Quando a gente chegou lá, no setor da genética, no Hospital das Clínicas, em Salvador, quando a gente entrou, eu com um e minha sobrinha com outro. Quando as médicas viram, já assustou a gente, né? Porque ficaram uma olhando para a outra, aí chamava a outra colega, venha ver, venha ver, venha ver. E começou aquele mundaréu de mulher, tudo de branco em cima da gente, né? Mas mesmo assim, elas tendo suspeita do que seria, ainda tinha dúvidas, porque até então nunca tinha visto casos de gêmeos,
Down, né? A nível de Brasil, não, né? Ainda não conhecia até então. Na época, quando eu tive eles, a cada 1000 nascimentos, nascia Down. Hoje, cresceu bastante. Isso que hoje, a cada 400 nascimentos, é Down. A incidência cresceu bastante hoje, né? Que na época era a cada 1000 nascimentos. Aí foram fazer, né? O cariótipo, os exames que faz para saber realmente o que é. Fizeram os exames, preencheram não sei quantos questionários para ver. Não, bom. Tudo assim, falando as coisas que eles tinham e tudo dava tudo bom. Aí depois o resultado do exame foi que veio confirmar que era Down, os dois. Esse exame foi feito, que tipo de especialista? É neurologista? Não, é a da genética mesmo, geneticista mesmo. Geneticista. É, uma cientista da genética, né? Que faz esses exames. Me chamou a atenção aí, você disse que a cada 1000 pessoas antigamente, na sua época... Nascia um Down. E hoje? A cada 400. Um Down. E com relação a gêmeos? A gêmeos não se sabe. Quer dizer, hoje já tem no Brasil, eu até conheci, entraram em contato comigo num grupo de mães no Face, eu procurando, pesquisando. E aí descobri outros gêmeos, também meninos, no Brasil, em São Paulo. Quer dizer que até então só existia Cal e Vitor. Hoje já tem esse outro casal, outro gêmeos em São Paulo, né? Que até então, a nível de Brasil, só tinha Vitinho e Cal, né? Sim, você me desculpe, mas quando você recebe essa informação, os médicos já com os exames na mão, dizendo que seus filhos tinham síndrome de Down, o que passou na sua cabeça? No momento, nada assim definitivo, só chorei muito. Até não sabia assim o que era que queria dizer, né? Down, ser Down, né? Uma pessoa que tinha síndrome de Down, eu não tinha noção. Porque, como eu já tinha falado para você, até então eu não conhecia ninguém, nunca tinha visto, nunca tinha tido contato, né? Sabia que existia, assim, mas a gente nunca chegou, assim, profundamente, assim, perto da pessoa, de ver como é, né? Como é que vive, como é que labuta com aquelas crianças. Eu não sabia. Então foi assim, muito choro mesmo. Chorei muito, não vou mentir, foi muito choro. Eu, né? O Paulo não. O Paulo foi assim. E é o que, Ceinha? Tem o quê? Eu digo isso e isso. E o que é que tem? Os meus filhos, o Paulinho e o Maico também, é a mesma coisa. E o que é que tem, manhã? Não tem nada não. Eles dois menores, né? Pequenos, já dizem, não tem nada não, manhã. Não tem nada não. Muito bonito, muito mesmo. Eu não, chorei muito. Mas só chorei, não tive assim, nada outra coisa, só choro. Aí depois, naquele momento, passou, né? Vocês moravam em Xique-Xique? Morávamos. Eles nasceram aqui no Hospital Julieta Viana, né? Outra benção, né? Que para ter gêmeos aqui era difícil naquela época, né? Por causa do peso, a preocupação de nascer com peso pequeno, precisar de uma incubadora, precisar de outros cuidados, né? Mas tudo ocorreu bem, graças a Deus. E qual é a diferença de idade entre deles, né, para os mais velhos? Maico, deixa eu ver, 5 anos para Maico, para Paulinho, 5 anos para Paulinho, 6 anos para Maico. A diferença. E para eles, né? Para eles era uma novidade grande, né? Como foi a reação dos meninos quando viram 2 garotos um pouco diferenciados, com um tratamento já diferente dos deles, né? O que é que eles pensavam na hora? Qual era a curiosidade? Havia alguma curiosidade? Não. Foi muito bonito eles dois. Sempre foram, o pai e os irmãos. Foi assim, fora de série. Cada um adotou um. Esse é meu. Até hoje é assim, né? O Cal é de Maico e Vitor é de Paulinho. Até eu brinco com eles. Quando eu não estiver mais aqui, já sabe de quem é que é quem, né? Fico brincando com eles, né?
Aí até hoje continua desse jeito. Então um pegava, jogava para lá, jogava para cá, brincava, tudo normal. O desenvolvimento deles foram normais em relação às outras crianças, né? Engatinharam, arrastaram, caminharam, tudo na idade normal. Não tive problema com isso de jeito nenhum. 1 ano já estavam andando, que é tão difícil dar com 1 ano andar, né? Geralmente até 2, 3 anos eles passam para poder andar, e ele não, foram tudo normais mesmo. Vamos aí para a cronologia. Tão logo você soube dessa questão, né? Eles com providos aí de síndrome de Down, porque síndrome de Down não é uma doença, né? Nós sabemos que não é uma doença, é apenas uma circunstância, é algo que vem da natureza, da própria vida, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, nem aqueles tidos como perfeitos aí, entre aspas, né, são perfeitos. E eu queria saber de você o que ocorreu a partir daí, saindo de Salvador, quais foram os seus primeiros procedimentos, com os cuidados que deveria ter com eles aqui dentro da nossa cidade. Não, quando eu recebi o resultado do exame, elas não me mostraram imediatamente, me encaminharam para outra clínica, uma clínica particular, muito conhecida em Salvador, a Samarão Brandão, para ver o desenvolvimento precoce deles, né? Para ver como era que estava o deles de engatinhar, de sentar, como era que que ela ia me ensinar todas as maneiras como que ia proceder com eles, né? Chegando lá foi que a médica abriu o exame e veio me dizer que elas já são preparadas para isso, essa situação, né? Mas antes dela me dizer o resultado do exame, ela me chamou: mãe, vamos ali, né? Eu digo: onde? Aí fui com minha sobrinha que estava comigo, né? Me acompanhando. Ela me botou dentro do carro dela, nós saímos, fomos para o hospital da criança, né? O Martagão Gesteiro. Isso. Bora lá. Chegou lá da pediatria, né? Aí saiu me mostrando as crianças que estavam em tratamento, né? De câncer, de várias outras coisas. Muita coisa assim de cortar o coração. Quer dizer, antes dela me dizer realmente o que era que os meninos tinham, ela preparou meu coração, né? Que era só o meu coração, que tinha outras coisas muito piores, né? Do que essa que era deles. Então foi assim, depois ela me disse o que era que eles tinham. Você viu, mãe? Aí foi me ensinar, eles já estavam sentando, né? Já estavam engatinhando, né? Só não estava caminhando ainda, porque tinha 8 meses. Aí foi me dizer como era que eu devia fazer, como, né? Chamou a fono, veio me dizer como era que fazia com eles, para não ficar com a boca aberta, para não deixar a língua vir para fora, que eles ficam muito assim, né? Aí pronto, daí para aí foi tudo encaminhado. Ou seja, no caso aí a profissional, ela procurou te preparar psicologicamente. Foi isso mesmo, me preparou e me deu exemplos assim, que foi assim, acho que foi tudo, para me poder ver, né, que tinha situações, né, que aquela ali estava em cima daquilo que eu tinha visto, né, era melhor. Percebo, Senha, que você, assim como a sua família, porque isso eu sei, o tanto de amor, tanto carinho que você dá para esses meninos, que esses meninos são fantásticos aqui na nossa cidade, eles são muito amados, são muito queridos, são muito ativos, são exemplo aqui na nossa cidade, em toda a região, porque eles participam de tudo. Eu fico impressionado, eu vejo pessoas que se acham tão perfeitas e têm preguiça de participar dos grandes eventos na cidade. E eles aprendem muito, eles brincam, eles se divertem, são alegria em qualquer circunstância aqui dentro de Xique-Xique. Ser de todo esse amor, todo esse carinho que você, sua família toda tem por eles. Mas como foi a aceitação dos vizinhos, dos demais familiares, né? Os primos, sobrinhos, tios, os avós, né? Que muitas falam, né, que são os segundos pais, né? Os segundos mães. A família foi bem, graças a Deus, tanto
da minha parte como da parte de Paulo. Foi tranquilo, não teve problema nenhum. Agora, os amigos, os que até hoje são chegados a gente, aceitaram também, né, numa boa, mas teve muito, nós sofremos bastante. Naquela época, hoje não, tranquilo, mas naquela época foi cruel. O pessoal de Xique-Xique judiou muito da gente, muito, 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 muito. Mas com piadas? Com piadas, com telefonemas, ligava para casa da gente dizendo coisas, o ZT, né? Parecia que era outro, assim, um bicho, sei lá o que era, que tinha chegado em Xique-Xique. Era uma fila de visita na minha casa, gente que eu não tinha contato, que eu não conhecia. Ai, é assim, eles são assim, vixe. É assim, querendo conhecer, né? Dizendo que tinha nascido 2, né? Com problemas, e eles queriam saber como eram. Aí viram as crianças lindas que são até hoje. Então, decepcionaram, né? Queriam ver uns monstros, como eles diziam, né? Mas passou aquela fase do desconhecido. Havia pessoas que iam porque queria conhecer os garotos, até porque tem sentimento, né? Sabe que um dia poderia vir a ter filhos assim, ou ter netos. Por outro lado, havia aquelas pessoas que iam mais por curiosidade. Também, isso mesmo, mas para isso mesmo. Tinha gente que não convidava a gente para ir em festa, em aniversário, nas casas deles. Disse que não convidava a gente ficou sabendo depois, disse que por causa dos meninos, né? Eu até comentava e comento que eu não faço questão de ir para casa de seu ninguém. Eu sou muito mais educada nisso, sabe? Curta e grossa. Eu digo, eu não faço questão de ir para casa de seu ninguém. Para comer comida ruim, não vou sair da minha casa para comer coisa ruim de jeito nenhum, porque aqui a gente come muito bem. Eu sou grossa assim nesse sentido, porque se não cabe eles no ambiente, então não me cabe, né? Só cabe onde seus filhos estão, não é não? Você vai, não vai. Então é assim. Então ficavam falando esses comentários e a gente ficava sabendo que não ia ser chamada por isso. Eu digo, não faço questão. E até hoje não faço. De jeito nenhum. Quem quiser chamar a gente, chame por gostar deles, principalmente. Mais deles do que a mim. Aí eu vou morta de alegria, com satisfação. Nós vamos. Mas do contrário, não. De jeito nenhum. Mas nada melhor do que o tempo, né? O tempo diz muitas coisas. Hoje em dia, isso já vejo há algum tempo, eu vejo as pessoas na cidade, nos eventos que eu vejo aí sendo realizados, com eles presentes, as meninas e meninos fazendo questão de tirar foto com eles, de ficar perto deles, brincam, sorriem, se divertem. Nesse aspecto mudou bastante, né? O preconceito. Como mudou. Hoje eu agradeço o povo de Xique-Xique demais, demais, que me ajuda demais, muito. Quando sai, eles vão para a igreja, eu mando eles irem sozinhos, às vezes vou levar, às vezes vou buscar, às vezes vem sozinho. Aí as pessoas pegam, vem trazer, vai levar na igreja. Assim, tem aquele cuidado, dá refrigerante, dá água, eu não me preocupo em dar dinheiro para comprar nada. A população de Xique-Xique são cuidadosos demais com eles. Isso só tem a agradecer. Xique-Xique todo, de acolher eles assim, depois de um período tão seco, vamos dizer assim, aquela seca que passou, né? Hoje tá o verde aí. Muito bom. Ceia, você acha que as redes sociais ajudaram nesse aspecto? Não foi não, rede social não. Foi eles mesmos que foram conquistando à medida que eles foram vendo o comportamento deles, né? Que não era da maneira que eles estavam pensando, né? Que eles se comportam muito bem, comem direito, sentam direito, se comportam em qualquer ambiente direito, né? Vão no banheiro direito, lavam mão, faz suas necessidades, tudo direito. Tudo do mesmo jeito que a gente faz. Então, depois que eles viram o exemplo que eles estavam dando de comportamento, né? Aí eles passaram a ver que não era daquela maneira que eles pensavam que eles seriam, né? Então, passou a mudar. Que bom que Deus
né, deu essa nova visão para eles, né? Senha, e qual foi a idade deles que você chegou à conclusão de que, olha, eles estão praticamente iguais a qualquer garoto, não vejo nenhuma algo assim diferente nos meus filhos, que você sentiu assim que eles cresceram muito assim de forma intelectual, a questão física, a questão até a forma de se socializar, que vocês acharam assim, que eles estavam, não tem diferença de ninguém, ou você nunca achou nem mesmo quando eles nasceram? Não, essa parte não, é uma aprendizagem assim que vai vai continuar ainda, sempre, não vai parar não. Isso aí tem que ser rotina mesmo, né? Mas a gente capengou bastante. Na igreja nós sofremos bastante, um lugar onde não devia ter sofrimento, e nós sofremos muito na igreja. Desde os 2 anos de idade que eu passei para a igreja com eles, foi muito sofrimento, muito choro, porque às vezes não é palavras que machuca uma mãe, é a maneira de você olhar para um filho de outra pessoa. Só no olhar machuca a mãe que está vendo. Eles não, coitados, que eles não percebem essa maldade que o ser humano tem, né? Esse ódio, esse rancor todo, de desejar o mal, de querer o mal, de ter ódio. Às vezes não gostavam de mim, ou não gostam, sei lá. Passava aquilo pelo olhar para eles, né? E não aceitava eles dentro da igreja, as pessoas que iam para a igreja não aceitavam. Para que esses meninos aqui não vão aprender nada? Ficavam com esses comentários. O padre também falava isso, beliscava os meninos. Eu digo, eu não estou na casa delas. No dia que eu for na casa delas, que eu acredito que nunca, elas podem fazer esse tratamento comigo e com eles. Mas até então, que eu saiba, ali é a casa de todo mundo, não é? É um lugar que você procura paz. É um templo que você procura para ter isso, uma paz de espírito, um encaminhamento melhor da vida, de um pensamento que você já vem mudando, né? Quando você tem crianças assim, você já vem mudando o seu pensamento de ver as coisas, de ver as pessoas, tratando as pessoas diferentes, né? Com mais calma, com mais carinho, não é? Então, foi muito sofrimento mesmo. Acho que a igreja foi pior. Foi muito. E hoje não. A igreja toda, vixe, no dia que não vão um dia na igreja, eles tudo fica comentando o que foi, e perguntando e procurando. Vai lá na madeireira, atrás de Paulo. Paulo, o que foi que os meninos foram para a igreja? Quando eu vou para Salvador, que passa 8 dias, 15 dias, aí até o padre vai lá na madeireira perguntar por que foi que os meninos não estavam indo. Então, isso é muito bom demais, ver isso assim, esse amor todo, depois de um tratamento tão terrível que foi, né? Mas que bom que mudaram, né? Muito bom. A gente só fica feliz quando fica sabendo isso. Poxa, que mudança bacana, viu? Nossa, a gente fica tão feliz. Senha. Outra coisa, e a sua rotina? Mudou a rotina de você, sua e de Paulo? Não sei se você trabalhava na época, Paulo trabalhava já na madeireira já há algum tempo, mas qual foi a mudança? Porque certamente a sua rotina, a rotina de vocês mudou. O que foi que aconteceu? Mudou bastante. Eu trabalhava no Irecê, em Central. Em Central ainda eu continuo trabalhando. Na época eu trabalhava 3 dias em Irecê, 2 dias em Central. Era terrível, mas Deus é tão bom. Como não acreditar nas coisas dele? Porque é bom demais. Sempre botou pessoas dentro de minha casa, meninas, para trabalharem comigo, que foi assim, foi enviada por eles. Porque essas meninas não eram, como diz, empregada, não. Eram pessoas da família, assim, que me ajudavam, que cuidava deles, assim. Tinha momentos assim que eu dizia até mais do que eu, de tanto que elas gostavam deles. Demais, demais. Eu agradeço tanto. Teve delas de morar 5 anos, outra 5 anos, outra 6 anos. Teve uma que morou comigo 11 anos. Saiu de lá de casa para casar, para fazer a família dela. Isso não é coisa de Deus? Que se viu eu com 2 no braço e 2 na saia, como diz o povo na roça, né?
que viu aquele trabalho todo, aquela preocupação toda e me mandou essas pessoas na minha vida. Só podia ser coisa de Deus mesmo. Eu particularmente, quem me conhece sabe, eu chamo essas pessoas especiais que entram nas nossas vidas, que nos ajudam sempre de alguma forma, como anjos. E são anjos, cuidando de outros anjos, Cal e Vitor. Né? Foram anjos demais, demais, demais. Tiana, essa filha que eu tenho, que morou 11 anos comigo, eu não sei o que falar dela. E até hoje continua sendo a filha nossa. Nossa primeira filha, ela. Que só tem macho, né? Então de mulher só tem ela. Aproveita e manda um abraço para ela. Ela vê isso todo dia, eu abraço ela e agradeço Deus por ter nos deixado, a mãe dela também, por ter confiado de deixar ela 11 anos com a gente. Ela não trabalhava para a gente, ela morava, participava da nossa família e participa até hoje, até hoje. Muito obrigada, Tiana. Muito importante, tá vendo aí, Diana, como você é famosa? E agora vamos falar sobre um assunto que não deixa de ser delicado, que são os estudos, a escola, a educação. Como foi que você partiu para essa parte naquele momento, naquela idade que geralmente é quando eles iniciam seus estudos? Muito terrível. Eu não sei qual foi o pior, se foi na igreja ou se foi na escola. As escolas aceitavam, como diz você, entre aspas, né? Mas era muito, porque eles não eram fluxicheira, como diz assim, eram danados demais, demais. Mas toda criança é levada, né, na verdade. Mas tinha aquele medo, elas tinham medo, sei lá, o que era, pavor do ser diferente que eles são, né? Não encarava assim como normal, né? Então não sei se eles viam isso, percebia isso, o medo delas, né? E eles aprontavam muito nas escolas. Não vou dizer que não aprontava, que aprontava, né? Pai que diz que não apronta é porque não conhece o filho, não é não? Mas mesmo assim elas usaram muita gente. Usaram muito, muito. A gente pagava por fora uma professora, pagava a mensalidade e pagava a professora por fora, para ter eles na escola. Os outros entraram com 2 anos e meio, eles também tinham que ser igualzinho aos outros, né? O aprendizado era bom? Não, assim, era diferenciado assim, porque eu não cobrava delas, da escola, de aprender a ler e escrever. Eu cobrava outras coisas da escola. Eu queria a parte social. Eu queria ver a parte social deles, né? O convívio com os outros, eles saberem se comportar, saber ir no banheiro sozinho. Era isso que eu queria deles, por o bem deles, né? Era para o bem deles. E é isso que eles têm, saber escrever e ler. Isso não é importante, não é tudo na vida isso não. Isso é verdade, até pela condição deles, e o que vale é a felicidade deles, graças a Deus, né? A gente fica feliz com tudo. Mas na escola, dos coleguinhas, como que era o relacionamento dele com os coleguinhas da sala, da própria escola? Normal, brincava, tudo normal. Só teve um caso que uma vez no Senhor do Bonfim, eu estava lá em casa, eles estavam lá no Senhor do Bonfim, aí mandaram me chamar, né? Diz que eles estavam quebrando tudo na escola. Eu fiquei doida de preocupação, do que foi, surtou, não sei o quê. Quando chegou lá, que foram contar a história, que a gente viu, porque a professora estava dando prova na sala e não deram as folhas a eles. Eles ficaram nervosos e jogou as cadeiras no chão. Eles não sabiam como gritar, como falar, era a maneira deles estar cobrando. Eu sei que não era certa, mas era a maneira deles, não era? Então a gente tem que entender isso. Não é a gente só aceitar que eles aceitam a gente. Eles têm que aceitar eles também, né? E foi isso que ocorreu. Aí depois tudo, né? Também teve outro caso lá no Senhor do Bonfim, que a direção e uma mãe lá usou muita gente também. Eu sei que é casos assim, mas é assim, usa a pessoa, né, da bondade da pessoa.
Eu dei R$ 5 a Vitor. Vitor chegou lá, comprou tudo de bala, mas foi engraçado. Quase um pacotão todo de bala. Subiu naquela bala, naquele, como é? Aquele negócio ali de sentar, como é que chama? Lá do Senhor do Bonfim, onde senta. Do colégio? Sim, sim. Ele subiu lá. A rampa? Sim, aí chamou aquelas meninadas todas e jogando bala no Mordódio. Aqueles meninos viraram o cão lá na sala. E um lá, e ele lá em cima jogando bala, né? Jogando, e teve um lá que caiu e machucou a boca, quebrou um dente. E a mãe queria partir para a justiça para a gente pagar o dente do filho dela. Eu digo, mãe, como é que pode? Se ele não empurrou, ele não bateu no seu filho, ele estava jogando a bala, aconteceu. A senhora devia ter outra maneira de cobrar, né? De querer que a gente pague. Não é isso, não é assim, não é? A maneira que ela queria. Então as pessoas usavam muito a gente, né? Nas escolas, assim, de pagar a professora, né? E a gente não fazia questão, não, a gente pagou, né? Com tranquilidade e tudo, mas tudo bem. Isso que você está falando é falta de informação das pessoas, que elas querem tratar uma pessoa que tem, né, essa circunstância aí da síndrome de Down e não sabe que o tratamento que elas dão para eles é diferente. Não pode tratar como uma pessoa qualquer. Tem que ter toda uma delicadeza e por falta de informação elas tratam desse jeito, já falam em justiça, já falam em processo. É um horror. E aí nessas horas, eu fico pensando aqui, apenas a título de sugestão. Uma sugestão aqui que eu faria ao prefeito, ao nosso secretário de Educação, que justamente pela falta de informação seria bom que, se possível, as escolas realizassem mensalmente ou trimestralmente uma palestra com especialistas de cada área. Então, por exemplo, um especialista que entende, né, sobre essa questão do Down e outras, né, e outras doenças, enfermidades, quando é o caso, e explicar para as pessoas, especialmente aos pais dos alunos, convidando os pais dos alunos para saber o que é cada caso, porque na hora que eles ficassem diante de situações como essa, né, de um portador de síndrome de Down, soubesse tratar, soubesse entender que eles fazem aquilo não é porque eles querem, não é má índole, é porque são assim mesmo. Quem conhece, por exemplo, se fosse comigo não aconteceria nada, eu ia dar risada, porque eu sei como que é. Mas nem todos pensam dessa maneira. Verdade. Isso aí, porque uns casos assim, tem muita história. É porque a gente não quer prolongar muito essa, né? Senão vai contar cada coisa, cada caso, né? E elas diziam que não estava preparada. Teve uma escola aqui no Xique-Xique, que foi a primeira que a gente procurou, disse que não aceitava eles e a gente ficou de boa, né? Hoje é amiga da gente e tudo, mas na época ela disse que não aceitava. E não aceitava. Justificativa? Não, que não aceitava a criança assim na escola dela. Aí nós partimos para outra, aceitou, mas a gente tinha que pagar a outra pessoa, né? Por fora. Fora a mensalidade, a gente tem que pagar outra professora. Mas na época não passou pela sua cabeça de ir à justiça e ao Ministério Público para tomar providência, porque estudar é direito de todos os brasileiros. Lá não fala de diferenças, né? Todos os brasileiros têm direito ao acesso ao ensino. Não. Isso aí nunca ocorreu a gente. A gente só queria que eles ficassem bem na escola, né? E cuidasse bem deles na escola. Esse negócio de justiça, de coisa, não. É tanto que ela disse que não aceitava crianças assim na escola dela e a gente tratou ela super bem, aceitou a resposta dela, a escola é dela, a gente nem pensou nisso. Talvez porque na época você imaginou, vai ter muito transtorno, vai criar mais problemas. Também, né, tem isso. Vai que eu entre... Foi até também no Senhor do Bonfim que teve o caso, né, deles não estar mais participando lá das aulas, que eles amam aquela escola, né, eles não queriam ir para outra escola, a gente queria botar em outra escola e eles não aceitavam, só queria para o Senhor do Bonfim. E aí, teve uns anos aí ficou fora, né,
Então eu não vou nem comentar, porque envolve política, e sabe que a política de Xique-Xique como é, né? Aí o juiz era amigo da gente, soube disso, me chamou lá no fórum, querendo ir comigo na escola. Eu digo, ó, deixa quieto, deixa pra lá, porque de repente eu sei que a gente vai conseguir, né? Que é um direito deles de estar na escola, da escola aceitar, né? Mas de repente eu não vou estar lá para me ver o comportamento deles, o tratamento que vão dar para ele, né? Por causa da tal da política, né? Então a gente achou por bem não deixar mais ir. E aí pronto, não deixou e até hoje estão fora da escola. Senha, eu havia falado para você em off que um dos motivos que mais me estimularam a convidá-la a esta entrevista foi o fato de que em determinado momento, ouvindo a rádio FM Xique-Xique, ouvi algumas partes da entrevista de Marilã, nossa primeira-dama, psicóloga das mais competentes, falando um pouco sobre sua história. Eu não cheguei a ouvir totalmente a entrevista, mas algumas partes elas me emocionaram. Foi quando ela disse das grandes dificuldades que você enfrentou nas viagens, né? Com esses meninos para lá, para cá. Uma criança já não é fácil, imagine duas. Eu queria que você falasse um pouco como que é isso. Muito sofredor, foi muito sofrimento, assim, de buscar, né? Porque hoje Xique-Xique vive assim no céu, como se diz, né? De bem mesmo, de ter o AMAC na cidade, de ter o TFD, né? Que transporta, que dá passagem de graça, que dá moradia em Salvador. Então eles não sabem o tanto que isso é bom, porque na minha época não existia nada disso. Quem tinha que cuidar era a gente mesmo, bancar tudo era a gente mesmo. Então era muito cansativo eu trabalhar a semana toda e toda semana a gente ia para Salvador e depender de outra pessoa para ir comigo, porque eu não podia carregar os dois, né? Aí tinha que estar correndo atrás de um, correndo atrás de outro, de sobrinho, de irmão, de não sei quem. E nem sempre podia ir, né? Aí toda semana a gente tinha que ir, né, para Salvador, tá acompanhando, fazendo os exercícios neles, né? De engatinhar, de caminhar, fazendo tudo, com fono, com tudo. Aí depois passou de 15 em 15, depois passou de mês em mês. E só era um ônibus que tinha, e esses ônibus eram super lotados. Não sei se você se lembra, que eles ia mais gente em pé do que sentado, na verdade. Lembro sim. Então, tinha época assim, que quando eu estava dentro do ônibus, com um no colo e o outro sentado na poltrona, teve umas 5 vezes, mais ou menos, indo para Salvador, e uma vez vindo de Salvador, que eu tive que fazer xixi na poltrona do ônibus, né? Que não podia levantar do corredor cheio de gente, de noite, no escuro. Não tinha com quem deixar o outro que estava dormindo no meu colo, né? E aí eu fazia mesmo xixi no banco do ônibus. Foi o jeito. Infelizmente, mas deu tudo certo. Se eu estivesse no seu lugar, faria a mesma coisa. Faria até pior se fosse o caso. Não, mas só foi xixi mesmo. Aguentei até onde não pude mesmo aguentar, né? E aí tive que fazer mesmo. Aí eu teve uma vez que o motorista disse: "O que foi, senhora?" E saiu. Eu digo: "Eu que mijei na poltrona do ônibus." E ele ficou rindo. "Mas, senhora," eu digo: "Ô, meu filho, foi o jeito. Não tinha como eu levantar onde eu estava, imprensada de menino e de gente no corredor. O povo dormindo em pé, dormindo sentado, dormindo no chão. Era terrível." Menos mal que foi um xixi. Já pensou se outras coisas, Senha? Ave Maria, nem pensar. Que a gente não escapa. Às vezes a gente faz essas viagens para fora, né? E aquele calor, aquela temperatura terrível, às vezes muito perto das pessoas, você fica estressado, passa por todas as situações, você passou por tudo isso. Esse é um exemplo do que você... Esse é apenas um exemplo, né? De tantos e tantos que você enfrentou durante sua vida. E como tem muitos. Essa aí só foi uma coisinha assim pequena, né?
que ocorreu por causa do transporte, né? E hoje a gente tem essa facilidade toda que tem chique-chique e tem gente que não dá valor, né? Não dá valor mesmo. Olha, tá aí, ó, quantos profissionais tem no AMAR, né? Já ia tocar nesse assunto. Que coisa maravilhosa, que coisa, gente. Só quem tem filhos que precisam daqueles profissionais que estão ali sabe do que eu estou falando. Isso é uma benção de Deus, uma benção de Deus. Não é ter o programa do TFD, não, do governo, não, né? Que da prefeitura, que leva a paciente de graça, que dá moradia lá, né? Para acompanhar o tratamento, dá tudo. Quando não dá o ônibus, dá passagem em outro ônibus. E faz tudo. Se tivesse isso, uma partinha assim, ó, pequenininha na minha época, teria sido bom demais. Quando você falou em valor, eu lembrei justamente de AMAR e era sobre ele que eu ia te perguntar. Para os meninos, o que mudou com a chegada, com a implantação do AMAR? Não, para eles não. Mas eu fico feliz para as outras crianças, né? Fico feliz por causa da idade deles. E cuida de síndrome de Down também? Tem todos. Tem. Um avanço. Um avanço demais, demais mesmo. É a maravilha, a maravilha. Você não sabe o que essas mães sofriam aí antes disso, né? Mesmo tendo o TFD, o programa, mesmo assim era sofrimento para sair daqui, para ir para Salvador, né? Fazer a fono, para fazer fisioterapia, muitas coisas que hoje faz tudo aqui, né? Uma consulta com um neuropediatra, Ave Maria, tudo era particular, não tinha convênio com a prefeitura. Então era consulta caríssima, era tudo transporte para ir ao Paireceu, para Salvador. Tudo isso é muito caro, muito. Quem quer fazer um tratamento decente para seu filho é muito caro. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, tudo. Neuropediatra você falou, não foi? Psicopedagogo também, né? Tudo, faz acompanhamento completo ali, todos. Eu não tive ainda a oportunidade, Ceinha, de conhecer o AMAR, nem mesmo no dia da inauguração, né? Porque hoje minha esposa trabalha à noite, tem os horários de plantão e o tempo fica escasso, até porque me tomo muito tempo pela Câmara de Vereadores, porque é durante a semana que poderia ir, mas as ocupações me impedem. Mas qualquer dia eu irei conhecer. Mas as referências sobre o AMAR são muito grandes. Aliás, como tem sido grandes, né, os elogios em relação à conduta do nosso prefeito aí, no tocante à saúde pública. Temos aí o AMAR, temos aí a reforma do Hospital Julieta Viana, temos aí a construção, né, do centro aí da mulher, né? Então são coisas que deixam nós, moradores de Xique-Xique, muito felizes. E a gente só tem mais que salientar esses fatos positivos. Mas eu queria lhe perguntar algo que me falaram hoje pela manhã, quando eu disse que você seria minha entrevistada. É algo que me deixou muito curioso, porque eu realmente desconhecia, embora na época em que isso deva ter acontecido em Xique-Xique, eu já morava aqui. Me fale sobre um incêndio, você me confirma se realmente a sua casa sofreu um incêndio há algum tempo atrás, você me fale até a data, se possível me confirma esse fato, porque quando se falou nesse incêndio, quando soube hoje, eu fiquei espantado pelo fato de você ter seus filhos, né? E eu fiquei assim, preocupado e não tinha tido conhecimento. Se você não se importar, Senha, me fale sobre isso, porque eu realmente, embora more aqui há mais de 30 anos, não me recordo, não tive conhecimento disso, a não ser que eu estivesse viajando, eu não sei. Houve sim, o incêndio foi quando o Ezer Rocha perdeu. Na época, acho que foi em 2000, foi em 2000 parece. No mesmo dia que ocorreu, né, acho que ele perdeu para Magalhães, se não me engano. E então ocorreu esse incêndio, pegou fogo, começou na garagem o incêndio, tocaram fogo na nossa casa, soltando foguetes, soltando bombas, várias bombas caseiras, né? Na época a gente soube de um cidadão de Xique-Xique que fabricava essas bombas, não sei se foi a fundo
verdade, né? Já passou, né? E eles soltaram muita bomba e a gente não sabe, né, realmente se foi criminoso ou não. Só sabe que pegou fogo, que a gente quase morre. Eu, Paulo e os meninos, né? Os dois dormindo. A sorte é que eles não dormiam embaixo. Eles nunca dormiram no quarto deles. Só dormem com a gente. Desde pequeno só dormem com a gente. Só. Então foi a sorte deles. Porque se eles estão dormindo embaixo, eles tinham morrido. Os dois. Isso foi em dia de eleição? Foi, no mesmo dia, no domingo. Foi no domingo. Um verdadeiro ato terrorista. Quem sabe? Só Deus mesmo. Senha, gostei muito da entrevista aqui com você, né? Eu não quero assim tomar muito mais o seu tempo. Eu sei que você se emociona também bastante quando a gente fala sobre este assunto. Mas eu quero pedir aqui a você, já no encerramento da nossa entrevista, as suas considerações finais. Eu gostaria muito que você falasse a essas pessoas que acabam, né? Eu tenho certeza que milhares de pessoas vão assistir essa entrevista, né, pelas redes sociais e enfrentam neste momento a circunstância de ser mãe de garoto de síndrome de Down. Quem sabe até gêmeos, que é algo mais raro. Eu gostaria que você desse uma palavra a essas pessoas. Essas que serão mães, ou que já são mães novas, ou mesmo aquelas pessoas que ainda têm um pouco de indiferença, um certo preconceito, não sabe exatamente o que é a síndrome de Down e muitas vezes desrespeita as pessoas que as têm. Antes de eu falar assim para as mães, eu queria contar um fato assim interessante. Falou de mãe, né? Como eu já tinha falado para você, do caso da juíza, né? Que me mandou uma pessoa lá do fórum ir atrás de mim na minha casa. Eu pensei que era um processo, que aqui tudo é processo nesse lugar, processa a gente. E aí eu imaginei que já era outro processo, oficial de justiça. Chegou na minha casa, atrás de mim. Aí eu digo, é o jeito eu ir no fórum. Eu tentei lembrar o que eu tinha feito, eu tinha falado de alguém. Não me lembrei naquele momento de nada de maldade que eu tinha feito, né? Que eu nunca faço maldade com ninguém. Aí fui pro fórum, né? Chegou lá, a menina me botou na sala da juíza. Aí ela veio conversar comigo. Dona Auricélia, tudo bem? Eu digo, tudo bem, senhora. Eu chamo todo mundo de senhora, ela ficou até rindo, né? Aí ela disse, a senhora é bem conhecida aqui na cidade, todo mundo fala bem da senhora, fala bem de seus filhos, e é sobre eles que eu quero falar. Eu digo, pois não. Ela é porque tem uma amiga minha em Salvador, que é promotora, teve uma menininha agora que é Down. Eu quero saber de você, como foi que você fez para aceitar seus filhos, né? Para cuidar deles, para as pessoas aceitarem eles. Então, eu caí assim, de repente, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa mulher aceitar a filha dela? É a mesma coisa que eu falo aqui para todas as mães, né? Eu digo, não tem como. Primeiro é a mãe. É mãe, gente. Tem que aceitar seus filhos. Tem que cuidar deles. Não é diferente dos outros, não. Tem que cuidar igual. Aceitar do jeito que eles são. Levar para a rua, leva para as casas. Leva para onde vocês forem. Carrega nas costas. Aluga um jegue aí. Pega um jegue. Que lá em Central eu andei muito de jegue. Né? O pessoal aqui não anda de jegue, mas eu já andei muito. Né? Hoje é de moto, não sei de quê, mas lá pai botava a gente até dentro das bruacas no centro para levar a gente por lugar. Era muito filho, botava cada um dentro da bruaca para poder caber em cima do jegue, né? Então leve seus filhos para onde vocês forem, não tenha receio não. Quem quiser que olhe, quem quiser que comente, cuida bem deles.
está fazendo isso para você, para Deus, né? E são crianças que Deus botou na nossa vida para a gente melhorar como pessoa, como gente. São crianças inocentes, que não tem raiva de ninguém, não tem ódio, não tem essa inveja toda, esse rancor todo, que as pessoas têm um rancor dentro de si, assim, das pessoas. E eles não têm isso. Então são anjos que Deus botou na nossa vida. Não tem essa ganância por dinheiro, né, por bem-estar, por status, eles não têm isso. Eles só querem alegria, ser feliz de ver a mãe e o pai cuidando deles, respeitando eles. E é isso que a gente tem que fazer. Não é ficar com eles dentro de casa escondido, não, com medo de fulano saber que ele é seu filho. Que nada, encara com isso com naturalidade. Vão levar seus filhos para a rua para viver a vida, né? Seja de que maneira for, carregue. Mostre para ele, ó, aqui com orgulho, esse aqui é meu filho, igual eu faço com os meus. Eu levo para todo canto onde eu vou, eu carrego, né? Eu já levei para a Conferência da Educação em Salvador, já levei para a Jornada Pedagógica Internacional em Salvador. Tem foto deles aí, tem certificado deles. Onde eu vou, eu carrego. Querem ir para tal igreja, para Caldas Novas, para Trindade, carrego, levo. Quer ir para lá, levo. É assim, eu levo. Se eu tiver condições, se eu tiver bem de saúde, que Deus vai me dar bastante saúde, eu carrego. Então, e as pessoas aceitam, porque tá vendo eu ali, perto, né, cuidando deles, e porque gostam deles, e aceita isso naturalmente. É isso que vocês têm que fazer. Aceitar. Se você é mãe, você é pai, não aceitar, quem é que vai aceitar? Me diz. Se o pai e a mãe não aceitar, ninguém, não é não? É verdade, Ceinha. Eu agradeço aqui mais uma vez suas palavras. Nossa, que entrevista, viu? Entrevista encantadora, uma das entrevistas das quais mais gostei foi essa sua, né? Pela sua franqueza, pela história de vida que você traz aqui aos nossos seguidores de página Memórias de Xique-Xique. Eu aproveito, Ceinha, até para lembrar aqui uma história que eu vi, não sei se foi no YouTube, de uma mulher que tem 2 filhos, um com síndrome de Down, o outro não. Sofreu um acidente, um traumatismo craniano, e aí ela foi para o hospital ensanguentada, um risco sério de perder a vida. E aí o menino que não tem síndrome de Down, ele ficou durante 1 semana sem a voz. Sem a voz, ele entrou em pânico, entrou em estado de choque e ficou muito mal. E o menino de síndrome de Down manteve-se calmo, conseguiu fugir de casa, e a clínica onde a mãe estava internada, entrou na sala para abraçar a mãe e falar: Deus, não vá deixar minha mãe morrer. Não vá deixar minha mãe morrer. Saiu dali, abraçou a mãe novamente e se retirou. E graças a Deus, essa mãe, ela foi salva, está bem viva, né? E para você ver como o pessoal da síndrome de Down é diferente. Até nesse sentido, o amor, o afeto, aquela fé que eles têm é realmente diferenciada. Eu quero aqui agradecer a todos, pedir que compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. Quero aqui mostrar os dois. Por favor, vem cá, que vem aqui. Você não vai falar, só quero mostrar a sua imagem. Vem pra cá, Vitor, vem pra cá, vem. Quero mostrar os meninos, embora sejam muito conhecidos em Xique-Xique, é bom que todos conheçam um pouco. Estou aqui com a vovó, que é a sogra de Ceinha, e que vai aqui dar uma palavra para a gente. Eu gostaria que a senhora falasse desses meninos notáveis, esses netos queridos que a senhora tem. Fale um pouco o que é ser avó de meninos que têm síndrome de Down. Para mim foi uma benção. É uma benção de Deus. É a única coisa que eu sei dizer, porque eu sou muito emocional, começo a querer chorar. Foi uma benção que Deus me deu, e não é só ele. Eu tenho mais outro casal de gêmeos, 2 meninas, que moram no Rio de Janeiro. Uma nasceu normal e a outra também tem problemas. Outro casal de gêmeos. E então, meus amigos, como vocês veem,
de forma surpreendente, recebemos aí as palavras, uma bela mensagem de Dona Armênia, que é mãe de Paulo da Madeireira, ou seja, é sogra de Ceinha. Estamos aqui com os meninos, Cal, Vitor, está aqui do nosso lado, que consideram verdadeiros heróis. E que fique esse vídeo como uma forma das pessoas conhecerem um pouco o que é a síndrome de Down, conhecer as pessoas nessas condições e conhecer também a vida de pessoas como o caso de Ceinha, que criou e vem criando esses garotos desde a sua concepção, desde o seu nascimento. Quero aqui mandar um abraço a todos, peço novamente que compartilhe esse vídeo, mande para o maior número de pessoas possíveis, através do próprio Facebook, através do WhatsApp, o YouTube, enfim. Eu quero mais que as pessoas tomem conhecimento desta entrevista. Um abraço a todos e ficamos com Deus.